Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aproveitando bem o meu tempo na presença do Senhor. E aproveitando grandemente o ensejo desta noite, segunda-feira, para trazer-lhes uma mensagem de Deus para o teu coração. E tenho certeza que será prazeroso nós discutirmos assunto relacionado à palavra de Deus. Bem, amados irmãos, a palavra de Deus diz que devemos pregar a palavra de Deus dentro do tempo, fora do tempo. E dentro desta oportunidade, tivemos logo mais à tarde, às 15 horas da tarde, uma live apresentando para os irmãos, louvado seja Deus, o tema sobre o ano da restituição. Então, essa tarde ouvimos a palavra de Deus dizendo que a única forma, a única maneira de alcançarmos os benefícios de Deus é se arrependendo, é deixando de lado o pecado e se aproximando cada dia mais de Deus. O mesmo agora, esta noite, Deus coloca em nossos corações uma palavra para compartilhar com você, meu amado irmão. Hoje é segunda-feira. Poucos lugares há um ponto de pregação, poucos lugares há um trabalho relacionado aos trabalhos da igreja. Pois é uma segunda-feira de descanso para muitos, até porque algumas igrejas nós temos trabalho de segunda a segunda. Não é verdade, irmão? Com exceção da segunda, da quarta e da sexta-feira, que nós denominamos tempo livre, mas por causa do avuntado trabalho da igreja, alguns estão envolvidos com ensaios, reuniões, né, para melhor fazer na obra de Deus. Então, nesta noite, meu amado irmão, você que está livre, queremos ocupar o seu tempo, uma palavra de Deus. E hoje, o tema é Abacuque, capítulo 12. Amém? O tema da mensagem, a resposta de Deus. Esse quem vos fala é seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Carvalho. Amém? Não faço isso para me mostrar melhor do que todos os irmãos. Você já imaginou, irmão, quanta igreja nós temos? Precisamente no campo de Piracicaba, da Madureira. Cada igreja possivelmente tem seus números de membros, mas na totalidade, se todos os obreiros tivessem condições de produzir uma live assim como eu estou produzindo, seria uma benção, meu amado irmão. Né? Não sei por que as diretrizes da igreja não dão aval a esse tipo de trabalho. Não é que nós queremos abandonar os cultos da igreja e nem queremos saquear os números de membros da igreja para estarem nas suas casas, nos seus momentos de aconchego, né? Sem sair da zona de conforto. A ideia não é esta. A ideia é levar uma mensagem que possa edificar a fé dos irmãos, construir um laço de harmonia, também levar a preciosa palavra para quem precisa realmente,
entre os muitos que estão vivendo em plena comunhão com Deus, há uma parcela ainda maior de pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Nosso alvo é eles. Nosso alvo é o pecador. Louvado seja Deus. Eu sei que cada um de nós temos a nossa base, né? E nós não estamos baseados na denominação, na placa da igreja, na liturgia que ela preza. A nossa base continua sendo Jesus Cristo. Nenhum outro fundamento se pode se colocar, já que nós já temos uma. Ela é Cristo Jesus. E nem muito menos estamos aqui para contrapor as diretrizes daqueles que nos lideram, porque são uma bênção de Deus. Todos aqueles que exercem liderança e que conduzem o rebanho, né, a levar um rebanho comer uma palavra, né? Louvado seja Deus, que ela venha do céu, é uma benção. Você está construindo, você está saqueando o inferno, está levando multidões, louvado seja Deus, para ocupar o reino de Deus. E eu quero somar, não quero dividir. Eu não quero estar alienado com aqueles que distorcem a palavra de Deus, e muito menos com aqueles que trazem, né, palavras contraditórias, heréticas, que venham trazer confusão aos irmãos. Longe de mim, mas desejo, sim, sempre poder, no meu tempo livre, levar a preciosa palavra de Deus. E hoje, no livro de Abacuque, um pequeno estudo, nós traçaremos aqui uma mensagem de Deus para a sua vida. É para você mesmo. Não sei se você é pastor, não sei se você é evangelista, se você é diácono, se você simplesmente é um levita, um cooperador, um membro da Assembleia de Deus Madureira, né? Assembleia de Deus Missão. Há tantas denominações esparramadas por este Brasil afora. Louvado seja Deus, grandes e pequenos, doutorado, bacharelado, professores de PhD em divindade, né? Doutores na palavra. Eu sou um peixinho pequeno. Louvado seja Deus. Porém, a essência que está em mim é a mesma essência que está na sua vida, meu irmão. O mesmo azeite que está agora descendo pelo caniço da glória de Deus até a minha vida, é o mesmo que desce na tua vida. A mesma unção, a qual Jesus repartiu para todos que nele crê, eu tenho também esta unção que me envolve. Eu simplesmente não sou como aquela pessoa que vou ficar na minha zona de conforto, sem ocupação alguma, perdendo tempo. Eu vou ocupar a rede social, ocupando o tempo que é me dado para verbalizar aquilo que é precioso, a palavra de Deus. Amém, irmãos? A resposta de Deus. Você está precisando de resposta? Você está orando, você está buscando, está clamando, você está invocando, está consagrando a sua vida, você está jejuando, está pedindo a Deus uma resposta. Quem sabe nesta noite Deus usará este vaso de barro e através da direção do Espírito Santo venha a manifestação da glória de Deus e a resposta que você precisa para a tua vida. Em nome de Jesus. Amados irmãos, o texto de Abacuque 2 refere-se e retrata algo precioso. Ou seja, o Senhor responde às dúvidas, como também à inquietação
deste ilustre homem de Deus, este profeta chamado Abacuque. Amém, irmão? A desobediência e o pecado do povo não seria jamais esquecido por Deus. Se você está pecando, cometendo pecados grosseiros, e não importa o tamanho desse pecado, seja um pecado da mentira, como um homicídio, um adultério, uma fornicação, é pecado. O pecado não tem grau, não tem gênero, não tem tamanho, nem porque tudo é pecado. Tudo aquilo que leva a fazer com que você saia do alvo, o nosso alvo é Cristo, é pecado. Se você procura atalhos, outros caminhos, aprenda uma coisa nesta noite. Alguém diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Mentira! A mentira jamais liberta o homem. Não! Louvado seja Deus! Jesus diz assim: eu sou o caminho. Quem é o caminho? É a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, Deus de Amor, Sócio de Deus, Congregação Cristo Salva, Adventista Sétimo Dia, Xixinoye, Budismo, Testemunha de Jeová, Allan Kardec, Espiritismo. Jesus não mencionou denominações. Jesus disse: eu, Jesus, sou o caminho. E ele diz também: eu sou a verdade. E ele diz também: eu sou a vida. Então, para os desobedientes, os que vivem uma vida de pecado, louvado seja Deus, não pense jamais que Deus vai esquecer deste pecado cometido por você, ainda mais este não confessado. Quando você a confessa e abandona, você alcança a misericórdia de Deus. A Bíblia nos diz em Provérbios 28:13 as seguintes palavras: aquele que encobre as suas transgressões não prospera no seu caminho. Por isso tem muita gente quebrando cabeça. Tem muita gente trazendo inovação para a sua vida, buscando artifício, amuletos, atalho, achando que isto vai trazer a memória de Deus agrado. Não, irmão. Você precisa confessar. Louvado seja Deus. Você precisa se achegar a Deus. Você precisa dobrar o seu joelho e convidar Jesus para estar presente ali. Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, é o teu advogado. Ele hoje ainda é o Paracleto, o seu advogado. A única pessoa na vida do homem e da mulher que pode intervir diretamente diante de Deus a sua causa. É só Jesus. Então a Bíblia nos diz claramente: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas quem esconde, irmão? Ei, você que está escondendo o seu pecado, não quero saber se você é homem ou mulher, se é moço, se é adolescente. Fique certo de uma coisa: você não prosperará no seu caminho. Haja visto que tem pessoas que estão construindo a sua casa, infelizmente sobre areia. Vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir o temporal. Esta casa, meu irmão, ela vai ruir, ela vai cair, porque ela não está, louvado seja Deus, edificado na rocha que é Jesus. Construa sua casa na rocha. Ela pode vir o vento, pode vir a chuva, a tempestade. Ela está protegida, porque à volta de você a rocha.
rocha firme, e o nome desta rocha é Jesus Cristo de Nazaré. A obediência e o pecado do povo não seria jamais esquecido pelo Senhor. O tempo de resposta do Senhor vem sobre Judá, como também vem sobre toda a casa de Israel. Veja também, louvado seja Deus, a resposta do Senhor. Abacuque, capítulo 2, do verso 1 a 5. Olha o que ele diz. Olha a posição que este profeta se coloca. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Nos tempos de Abacuque, imperava a injustiça. A lei era injusta para algumas pessoas. Se buscava justiça, mas o problema que o pecado é fazer com que as mentes das pessoas praticasse a injustiça. O errado era certo e o certo era errado. Havia violências e mais violência, não está diferente dos nossos dias. Ainda hoje, cada cidadão brasileiro se pergunta: que tempos são esses? Que cada dia que passa estou mais isolado. Isolado do mundo, isolado da sociedade, dos amigos, da família, por causa do mal que está lá fora. Os bandidos estão soltos. A lei tem se tornado tão injusta porque nós é que estamos nos confinando. E os libertinos estão livres por aí, fazendo e acontecendo. Desde o profeta, nos dias do profeta, ele perguntava para Deus o porquê disso. Então, ele se propõe a ficar na torre de vigia. Ô irmão, este irmão que vos fala nesta noite, muitas vezes gosta de estar na torre de vigia. O que eu quero dizer com isso? Que quem está orando, quem está de joelho e de cara no pó, ele se encontra como João, com a sua cabeça reclinada no peito de Jesus. Lembra da Santa Ceia? Lembra disso? Estavam lá os 12 na mesa. O pão estava para ser servido. O vinho estava para ser servido. Mas Jesus resolve dar uma pausa, dizendo que um de vocês, que aqui estão sentados à mesa comigo, vai me trair. E João ocupava um lugar de destaque, um lugar especial. Ele estava com sua cabeça, seu ouvido, sua mente reclinado no peito de Jesus, aguardando a resposta de Jesus. Todos indagaram: porventura sou eu, Jesus? E Jesus diz assim: aquele a quem eu der um pão molhado, esse há de me trair. E Jesus molhou o pão no vinho e direcionou este pão, para a surpresa de todos da mesa, à boca de Judas.
espírito de traição. Judas participou do corpo e do sangue indignamente, pois porque o seu coração estava entregue a Satanás. Irmão, na torre de vigia, não se engane os irmãos. Deus responde. Deus revela o oculto, o escondido. Deus certamente não faz nada sem antes revelar os seus servos e profeta. Eu quero estar como Abacuque na torre de vigia. Ele diz assim: me pôr-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, para ver que resposta eu terei da minha queixa. As orações muitas vezes não são adorações, não são petições. Muitas vezes as nossas orações, ela está recheada de reclamações, de queixas. Quando nós verbalizamos da boca para fora uma adoração, um louvor, louvado seja Deus, como declaramos que amamos a Deus, Deus sonda o nosso coração, Ele sabe a verdadeira intenção. Quando os nossos corações estão minados de desgosto, de ira, de cólera, de frustração, de medo, de pavor, queremos muitas vezes a justiça de Deus, queremos ver a ação de Deus, queremos ver Deus agir, queremos ver Deus colocar os pingos nos i, queremos ver Deus diminuir alguém e exaltar alguém. Não é verdade, irmão? Não é verdade? Irmão, fazendo um comentário aqui deste versículo, o profeta Abacuque se colocava como um sentinela, a observar como as nações se comportavam e como seria a reação de Deus em relação a essas nações. A sua fé, primeiramente, era em Deus. Ele tinha convicção, pois esperava com muita ansiedade o que Deus era ter a certeza de que o Senhor iria responder às suas orações. Em segundo lugar, o Senhor disse a Abacuque, o Senhor me respondeu e disse: escreve-o, a visão, grava sobre tábuas, para quem possa ler, até quem possa passar correndo. Tudo aquilo que Deus iria facultar ele saber da parte de Deus era para ser escrito em tábuas, era para fazer ali, pegar uma tábua grande, um cartaz grande, escrever com letras grandes, de modo que quando a pessoa passasse correndo, né, ela pode muitas vezes conseguir traduzir, interpretar aquilo que Deus estava falando, se revelando como resposta ao seu povo e como resposta a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Nós vamos comentar este versículo 2. A resposta do Senhor chegou a Abacuque, e como ele tanto desejava, a ordem do Senhor foi: escreva em tábuas esta visão que eu te mostrarei. Era algo incomum
Naquela época de Abacuque a escrita, não tinha papéis, não tinha caneta, não. Então se escrevia em papiro. O que é o papiro, irmão? É a pele de carneiro invertida, levada ao sol. E ali se pegava alguma tinta extraída de alguma árvore, né? Para então introduzir ali o pincel e escrever sobre aquele papiro. E muitas vezes está escrito em pedras, né? Louvado seja Deus. Mas aqui a Bíblia diz que Deus determina, escreva isto, louvado sobre tábuas. Louvado seja Deus, para que quando alguém viesse passar correndo, pudesse ler. Então a ordem do Senhor é: escreva em tábuas a visão. Como naquela época era incomum a escrita da profecia, pois os profetas falavam a profecia. A visão era uma referência ao próprio texto que nós lemos de Abacuque. De Abacuque, no versículo 1. A sentença do Senhor às nações. Deus pede que escreva a revelação para que os mensageiros lessem andando pela cidade. Obviamente, em algumas prisões nazistas, comunistas, onde se não pode fazer uso da Bíblia Sagrada propriamente dita, as pessoas davam um jeitinho de tentar escrever em papelzinhos e compartilhava entre os irmãos que iam ganhando nesta prisão. E assim era compartilhado a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus gera fé, irmão. Como ter fé naquilo que você não sabe, naquilo que você não ouve, naquilo que você não escuta? Então a palavra de Deus era disseminada, propagada desta maneira. E é óbvio que quando era pego a pessoa que estivesse disseminando a palavra de Deus, ele sofria castigo severo, né? E no caso de Abacuque, a visão era falada, a profecia era falada. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. O verso 3 diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa. Louvado seja Deus, se apressa. Louvado seja Deus. Para o fim. E diz a palavra de Deus que ela não falhará. A Bíblia diz: e se estiver demorando, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Quantos de nós recebemos uma visão, uma profecia, uma palavra, uma revelação, e nós estamos aqui aguardando o seu cumprimento, ansioso para ver o desfecho daquilo. Mas o problema é, se foi verdadeiramente Deus que falou, vai se cumprir, meu irmão. Mas se for a carne, se for emoção, se for de procedência maligna e não de Deus, pode ter certeza, você vai ficar comendo as suas unhas, vai ficar impaciente, né? Vai até esquecer, vai vir os anos e não se cumprirá nada, porque não foi Deus que falou. Porque não foi Deus que revelou.
porque foi uma visão de barriga cheia. Permita Deus me usar para falar contigo. A Bíblia diz, Deus falando com Abacuque, a visão ainda é para se cumprir, se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. E se tardar, querido, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Vamos fazer um comentário deste versículo que para mim é importante, para trazer luz ao seu entendimento. O tempo determinado por Deus se cumpre segundo a sua vontade, não a minha, não a tua, mas segundo a vontade de Deus. Se foi Ele que falou, se verdadeiramente foi Ele que se manifestou, descansamos em Deus, porque Deus garante, Deus se garante. Deus não é como o homem que tem amnésia. Eu posso prometer algo para você, irmão, mas eu posso esquecer, eu posso não cumprir o trato combinado. Ao contrário de Deus, Ele vela na sua palavra para cumprir, querido irmão, querida irmã. Deus cumpre a sua palavra segundo a vontade, e Ele diz, se tardar, espera nele, pois o despejo do seu plano se cumprirá, de acordo com o seu propósito. Cabe aos que crêem no Senhor proclamar a sua revelação até que ela se cumpra. Certamente, meu amado irmão, em Cristo Jesus, se cumprirá. Pois, que garantia disso? Se vai se cumprir ou não? Quem te dá esta afirmação, esta garantia? É o próprio Deus. Amém, irmão? Verso 4. Eis o soberbo. Eis o soberbo. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo menção da palavra de Deus em Abacuque, capítulo 2. O tema é a resposta de Deus. Talvez você esteja esperando uma resposta divina. E nós estamos aqui palmilhando, nós já estamos no verso 4. Diz aqui o verso 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Infelizmente, o orgulho, a soberba, a presunção, a prepotência de muitos tem sido a forma que retarda muitas vezes aquilo que almejamos, aquilo que queremos. Às vezes temos um alvo, a pressa, meu amado irmão, a precipitação faz com que nós erramos o caminho, erramos o alvo. A soberba, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. O soberbo bate no peito, eu sou, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar. E Deus sondando o coração sabe que se isso acontecer, ele vai se tornar mais arrogante, ele vai se tornar mais prepotente ainda, ele vai se tornar mais presunçoso ainda. Ele vai querer humilhar o seu próximo, o seu amigo, né? Quantos cônjuges que têm sonhos
meus irmãos, a mulher tem sonhos, o homem tem sonhos, e às vezes esse sonho não acontece porque o elo está quebrado, não tem união, cabeça desunida, andarão juntos se não tiver de pleno acordo. Elo quebrado, a incontinência na vida conjugal faz de você um grande impedimento, de modo que as suas orações não são ouvidas, não são respondidas. Se você trata a sua esposa rudemente, se a maltrata, se você se torna soberbo e ignorante com respeito a ela que Deus colocou ao teu lado, oh meu amado irmão, jamais Deus vai assumir a posição de defender você, de abençoar você, de abrir caminho para você. A Bíblia diz: eu resisto o soberbo, porém a minha graça, ela se manifesta para os humildes. O caminho da felicidade, o caminho da bênção, o caminho da resposta, da porta aberta. Seja humilde em toda a sua maneira de viver, e esta humildade agradará ao Senhor teu Deus. Deus está falando. O verso 4 diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Mas aqui tem um mas, um porém, mas o justo, você é justa? Você é justo, meu irmão? Hein? Mas o justo viverá pela sua fé. Fazendo o comentário do versículo 4. O soberbo, preste bem atenção. Você que tem essa personalidade orgulhosa, soberba, presunçosa, pretensiosa, deixa isso de lado, abandona isso. Amém? O soberbo é a personificação da Babilônia. O arrogante confia na sua própria força, confia na sua posição social, nas suas companhias, amizade. Porém, o justo deposita a sua confiança no Senhor. Nabucodonosor foi alertado do pecado do orgulho. Ele teve um sonho, e neste sonho Deus mostra uma grande árvore, e esta árvore produzia sombras, muitas aves se abrigavam nesta árvore, até que um dia esta árvore foi cortada na raiz. Ei, Deus quebra o soberbo, irmão. Deus trata com soberbo, Deus trata com orgulhoso, Deus trata com pretensioso. Ei, Deus vai tratar com você se você é orgulhoso. Esta qualidade é nociva, Deus não se agrada disso. Abandone o orgulho. Não seja prepotente, não seja presunçoso. E a árvore caiu. Todas aquelas aves se afugentou-se. Grande foi a queda desta árvore, irmão. Isso foi para Nabucodonosor um pesadelo. Ele acordou desesperado na madrugada. Recorreu aos que estavam próximos a ele, o que assistia a ele. A respeito do sonho, ninguém teve a interpretação a não ser Daniel. E Daniel disse ao rei Nabucodonosor: você é essa árvore. Mas dava sombra, sustentabilidade para muitas nações, povos e línguas, tribos. Mas o vigilante
da noite, determinou que esta árvore fosse cortada na raiz. E se deixasse só o cepo. Hoje criaram um hino assim, a esperança para a árvore cortada. Às vezes Deus corta privilégios de algumas pessoas para ver se ele sai da zona de conforto. Corta algumas boemias, né? Aí você perde preferência, perde status, perde amizade, perde amigos. Às vezes o orgulho vai fazer com que você venha perder muita coisa. Mas a árvore ainda ficou cortada no cepo. Aí o anjo dizia, corta esta árvore no tronco, mas deixa o cepo. Porque no determinado tempo, esta árvore vai brotar de novo, até que reconheça que o Deus do céu é que tem domínio, irmão. O Deus do céu é aquele que tem domínio, que domina, que rege. Tudo está ao seu controle. Você não é dono de nada. De nada. Você é exatamente o que você é, porque Deus é alguma coisa na sua vida. Porque essa prepotência, esse orgulho, porque anda pisando nos outros. Louvado seja Deus, se Deus permitir que o ar pare por apenas 30 segundos, você não alcança 1 minuto, todos vão sucumbir, porque Deus tem poder sobre o ar. Esse oxigênio que está sendo emanado, é Deus que está permitindo. Deixa de ser soberbo. Então, irmão, a soberba é a personificação, a Babilônia, porque ela tinha uma posição arrogante, confiava na sua força, na sua posição social, nas suas companhias, porém, o justo deposita a sua confiança no Senhor. Meus amados irmãos, passou-se 1 ano após esta revelação e a interpretação e a orientação dada pelo homem de Deus, Daniel, ao rei Nabucodonosor. E um dia ele estava andando. Esse admirando a sua fortaleza. E aí ele se ensoberbeceu. Olha que magnífica casa, palácio, os muros, o jardim suspenso ao ar. E ali ele foi deixando o orgulho entrar no seu coração. Ele já havia sido alertado disso. Irmão, quando Deus abençoar você, irmão, seja humilde. Quando Deus responder a sua oração, seja humilde. Quando Deus cumprir com o que Ele tem falado na sua vida, seja humilde. Muitas vezes Deus não pode estender o tapete vermelho para algumas pessoas, porque sabe que amanhã ele vai ser um soberbo homem, e que ele vai usar dessa soberba para pisar os outros. E aí acaba Deus resistindo, não vou, não. Eu conheço os pormenores deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça. Ele está forçosamente esforçado, querendo que eu faça para ele determinado, mas não vou fazer mesmo. É preferível Deus ter você como servo dele, de que Deus ter você como um rebelde, né? Revoltado, né? Irado, aleivoso, praticante do mal, feiticeiro.
Porque o feiticeiro, irmão, não é aquele que está no centro de umbanda, de candomblé. Muitas vezes, dentro do meio evangélico, tem muitos feiticeiros, fazendo oração contrária. Espírito que cobiça aquilo que o outro tem. Se ele não pode ter igual, ele vai ele vai agir de maneira que essa pessoa saia do seu caminho para ocupar o lugar dele. Feiticeiro. E muitas vezes tem pedido a morte dos seus inimigos, dos seus amigos. Mas o justo, irmão, não age assim. O cristão não age assim. O cristão deposita sua confiança no Senhor. Vamos adiante, verso 5. Assim como a vinha, ou melhor, assim como o vinho. Abacuque 2, verso 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja a gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Palavra forte, né? Essa, né? Fazendo um comentário. Aqui a palavra sepulcro é uma comparação com a morte. Ambas nunca estão satisfeitas. Não tem limite. Entende? Todas as nações e povos deveriam ser reunidas em adoração ao Senhor. Quando lemos o Salmo 117, verso 1, mas foram tomadas pelo apetite feroz da Babilônia. Verso 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador. Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando, a pergunta é feita? Até quando você vai juntar tesouro, aquilo que não é teu? E daquele que para si mesmo se carrega de penhores. Comentando este versículo 6, a profecia de juízo era proclamada com duas ênfases. A primeira, a declaração do mal feito à outra. A notificação de juízo iminente de Deus contra o malfeitor. Quer dizer, toda maldade, ela tem um começo, irmão. Mas ela vai ter fim. Seja de quem for. Se você veredou por o caminho do mal, se você está se fantasiado, ou usando uma máscara, ostentando ser humilde, uma pessoa boa, mas o seu coração é maligno, você é perverso, prevaricador, mentiroso, este juízo vai te alcançar. A mentira não dura para sempre. Guarde isso no seu coração. Você vai mentindo, mas uma hora dessa você é desmascarado. Ouça o que o Espírito Santo te diz nesta noite. Não dê de mão com a mentira.
A lei proíbe conceder empréstimo com objetivo de juros. Deuteronômio capítulo 23, verso 19. E até um certo limite a prática de penhora. Aquilo que se dá para se penhorar uma dívida, para garantir um tratamento humano. Êxodo capítulo 22, verso 26 a 27. Você pode encontrar registrado também Deuteronômio capítulo 24, verso 10 a 13. Quantas pessoas emprestam com usura? Quantos crentes, infelizmente, falando um pouquinho dessa nação crente, chamada cristã, que tem se tornado agiota. A lei proibia, irmão, prestar o seu dinheiro com usura. E quando fosse receber de volta, você já pegava algo que viesse penhorar aquela dívida. Verso 7, para nós terminar. Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te hão de abanar. Tu lhes servirás de despojo. Verso 8. Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra as cidades, contra todos os seus moradores. Quem era que cobrava espólio do povo chamado Israel e do povo chamado Judá? Quem? Quem tinha domínio? Quem dominava? Quem? Não era a Babilônia? Os caldeus? Mais tarde a Síria? E outros povos? Então Deus responde da seguinte maneira: não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te hão de abanar. Tu lhes servirás de despojo, à vista como despojaste muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra e contra a cidade e contra a todos os seus moradores. Fazendo o comentário deste versículo, as consequências em que o povo vivia seria de repente cobrada como um credor cobra aquele a quem deve. Em outras palavras, viva esta vida injusta, viva essa vida de pecado, viva no orgulho, na soberba. A conta chega para o pobre, a conta chega para os magnatas, para os imperadores, para os poderosos, a conta chega. O profeta Abacuque via sangue de inocente, ele via violência contra a terra, contra a cidade, seus moradores, outras nações, como a Babilônia, e os despojaria, assim como fizeram com outros povos. Verso 9.
Este é o último versículo, irmão. E depois nós iremos continuar esta mensagem, porque eu citei aqui que é duas partes, né? Vamos dividir em duas partes a resposta de Deus, né? O verso 9 diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Verso 10. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Fazendo o comentário deste versículo, a lei proibia o uso de extorsão, né? Em Israel havia distorção, irmão. Não é diferente de agora. Quem tem poder aquisitivo, compra o juiz, compra a lei, compra advogado. E os mesmos, entre aspas, ostenta uma posição muito privilegiada. Porque ele se enriqueceu ilicitamente. Deus denuncia tais pessoas que praticam esse tipo de extorsão, de abuso de poder, pois era bens adquiridos de forma errada, em pecado contra Deus e também contra o próximo. Se praticava isso nos dias de Abacuque, lá atrás, há quase 2000 anos atrás. E agora? Vivemos dias diferentes? Ei, responda para mim, você vive em dias diferentes? Extorsão até dentro da igreja, extorsão lá fora, na vida social, extorsão na vida política, extorsão na vida eclesiástica, extorsão dentro da própria família, extorsões. Pessoas crescendo ilicitamente, colocando o seu ninho lá alto, pensando ele que vai se escapar do mal. Pelo contrário, a Bíblia diz: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo, aliás, a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a lei se prevalecia, os injustos eram penalizados muitas vezes com a morte. Os seus bens eram penhorados, era confiscado, irmão, confiscado. A comida era dada por medida, Se era preciso um esforço muito grande para sobreviver nos tempos de Abacuque. Ô, irmão, eu quero parar aqui, mas o assunto está tão interessante. Vocês querem que eu pare? Diga aí para mim, se vocês querem que eu pare. Se vocês falarem assim: pai, irmão Pedro, já deu até aqui, é muita informação, amém? Eu só estou pedindo uma resposta de Deus, mas a palavra, o conteúdo dela está muito além do que eu estava imaginando, está muito forte, né? Se quiser que eu pare, eu pare, e aí a gente continua no dia seguinte. Mais 2 versículos? Mais 2? Então vamos lá, verso 11. Porque a pedra clamará da parede. Ixi. E a trave lhes responderá do madeiramento. Ou seja, né, isto aqui é uma metáfora, mas vamos fazer aqui um comentário. A estrutura da cidade israelita clamava por justiça.
e por toda parte refletia a necessidade de corrigir os erros cometidos. Temos que fazer um ajuste, temos que reparar muitas vezes a nossa conduta. Embora a mensagem era referente ao costume cultural de uma nação, aplica-se também para a nossa vida, irmão. Para a nossa vida. Queremos muitas vezes ser bem íntimos de Deus, mas a nossa conduta só nos afasta dele. Então, fazendo aqui um comentário referente ao versículo 11, porque a pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiro. Ou seja, a estrutura desta cidade israelita clamava por justiça. Parece que eu estou vendo as pessoas gemer, perder o sono, perder tranquilidade, pessoas vivendo deprimidas. Existe aí uma palavra sendo lesada. Existia vampiros ali que sugavam a sua vida, a sua vitalidade. E o povo estava cansado disso. E a quem a recorrer, irmão, a quem pedir ajuda. Verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e o fundamento com iniquidade. Algumas pessoas, não no mundo religioso, mas de forma geral, pratica coisas abomináveis. Vai muito além da extorsão. E o fruto dessa extorsão, ele constrói cidades, casas, prédios, empresas. Aí nós ficamos aqui pensando, mas como que tal pessoa conseguiu isso? Alcançou isso? Não é assim? Às vezes a pergunta que não quer se calar, como? Ele se enriqueceu da noite para o dia. Biblicamente, a Bíblia diz aqui, ai daquele que edifica a cidade com sangue. Alguém precisou morrer, perder a vida. Alguém precisou ser saqueado. E aí, com isso, ele constrói cidades, fundamentada com a iniquidade. Fazendo comentário deste versículo, a profecia vai ao encontro dos líderes de Judá, que administravam a cidade e o reino financiado com tratamentos desumanos, praticando injustiça. Estava Abacuque recebendo instruções e resposta de suas perguntas e das suas queixas. Verso 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Comentário. A glória do Senhor é a manifestação do seu ser, sua grandiosidade, sua presença, seu conhecimento. Deus será como do tamanho da água do mar,
que tudo abarca e envolve. Deus lhe abraça, ou melhor, Deus pega esse planeta Terra na concha das suas mãos. Deus é soberano. Verso 15. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro. Aí a coisa aqui vai ficar meio estranha. Ai daquele, verso 15, que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida do seu furor, e o que embebeda-lhe para contemplar as suas vergonhas. Tem gente que tem prazer do escárnio, de zombar, né? Comentário. A condenação do Senhor é sobre aqueles que dão de beber por excitação da imoralidade humana. Nós vamos ficar aqui nesta palavra, prometendo voltar assim que possível, dentro da continuação. Eu acho que até aqui algumas coisas foram bem esclarecidas. O tema da nossa mensagem é a resposta de Deus. Será que Deus responde a oração de Abacuque? Vocês vão ficar surpresos, irmão, com a resposta de Deus. É como a própria palavra de Deus diz, que ela se apressa. Ela está correndo. Se demorar, espere. Se tardar, aguarda. Porque não falhará. Não falhará. Amém? Mas o justo, colocará a sua vida, a sua alma, na disposição e na confiança de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você, Wagner Cardoso, meu Arnaldo, e tantos outros que ouvirão nesta live. A resposta de Deus. Que Deus abençoe mais uma vez a sua vida, em nome de Jesus.